Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol, para a gente falar de Campeonato Carioca, Campeonato Paulista. No Campeonato Carioca, as quartas de finais definidas. No Campeonato Paulista, já temos o primeiro rebaixado e o Santos, único time grande aí fora da zona de classificação, vive um drama parecido com o drama que o Vasco poderia ter vivido, mas o início de temporada de Santos e Vasco nada animadores, né? Ao contrário do início de ano do Palmeiras, apesar de não ser o líder do campeonato, pelo menos ainda, né? Palmeiras animando muito, seja fora de campo, com reforços interessantíssimos, John Arias anunciado como reforço antes do jogo do Clássico contra o Corinthians, e dentro de campo, apesar de ser no Campeonato Paulista, a gente sabe que Campeonato Estadual a gente sempre tem que apreciar com moderação, mas o Campeonato Paulista, como é o campeonato, talvez o único estadual do Brasil que realmente diga alguma coisa sobre desempenho de clubes, né, já que é um campeonato extremamente disputado, muito valorizado, o Palmeiras venceu os 3 clássicos, hein? Santos, São Paulo e ontem o Corinthians. 3 rivais batidos pelo Palmeiras, mas pé no chão. Torcedor com pé no chão, Abel Ferreira com pé no chão, o elenco sabe que não significa nada, que não conquistou nada. Palmeiras vem de tropeços também anteriores no Campeonato Paulista, mas se há um time na Série A do Campeonato Brasileiro que começa a tomar um rumo interessante, esse time é o Palmeiras, que veio de uma goleada avassaladora sobre o Vitória na quinta-feira e uma vitória interessante sobre o Corinthians no Clássico, no Derby Paulista. Bom, a gente vai falar sobre isso, mas vou começar aqui falando sobre Campeonato Carioca, né? Pedir a você que deixe o seu like, que se inscreva aqui no Dois Toques. Somos mais de 50 mil inscritos, 51 mil inscritos aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Pouco tempo de trabalho, mas graças a você, o reconhecimento que nos faz trabalhar com gosto, falar de futebol com vontade, porque vocês estão aqui conosco. Peço que deixem o seu like, peço que hypem o vídeo, né? Principalmente para aquele seu amigo vascaíno que está muito empolgado. Aprecie com moderação, vascaíno. A temporada do Vasco começou de uma forma muito complicada, preocupante. Fora de campo, digo que talvez a melhor das últimas temporadas. Contratações interessantes, jogadores que até pouco tempo estavam cobiçados no mercado, né, depois acabaram ficando num ostracismo, mas estavam cobiçados no mercado, principalmente o Marino Hinestrosa, né, que no ano passado foi cobiçado por Cruzeiro, Palmeiras, Botafogo, e o Atlético Nacional não quis negociar, né, e aí o jogador acabou perdendo um pouquinho de destaque. O Vasco foi lá, pegou o Marino Hinestrosa. O Vasco fez outros movimentos no mercado muito interessantes, alguns jogadores que já estão até aparecendo como titulares, né? E o Vasco, fora de campo, tem uma postura animadora. A questão é dentro de campo mesmo, né? Vem de muitos tropeços, de tropeço contra o Madureira, tropeço, esse sim importa, né, contra a Chapecoense, e aí dá para falar que deu a sorte, tá, de enfrentar um clássico contra o Botafogo, um Botafogo totalmente desinteressado, desmobilizado, colocando um time praticamente de sub-20 para enfrentar o Vasco em São Januário. E apesar da vitória do Vasco por 2-0, vitória essa que se desenha no segundo tempo, né, muito por conta das circunstâncias do jogo, eu acho que o Vasco correu riscos demais nesse Campeonato Carioca, risco totalmente desnecessário. O Vasco chega à última rodada, antes do jogo do Flamengo contra o Sampaio Corrêa, podendo ficar fora de um campeonato que classificava 4 dentro de um grupo com 6. Isso não pode acontecer. O exemplo, por exemplo, do Fluminense e do Botafogo, que com 2 rodadas de antecedência já estavam classificados. Ah, mas depende do grupo, depende disso, depende daquilo e tal. Já estavam classificados. O Flamengo acabou penando porque colocou o Sub-20 em 3 partidas e não conseguiu vencer nenhuma. E acabou perdendo um clássico para o Fluminense. Então, ele ficou condicionado
às circunstâncias das coincidências, né? Mas o Vasco não, o Vasco botou força máxima no campeonato inteiro, no Campeonato Carioca inteiro, e chegou à última rodada podendo não se classificar. Como o jogo do Sampaio Corrêa foi no sábado, o Vasco já chegou no domingo classificado. Mas como a equipe do Fernando Diniz, ela precisa dar uma resposta ao torcedor, o Vasco não quis arriscar. Vamos botar sub-20 também, vamos poupar pro Brasileirão? E eu não sei se o planejamento foi interessante, não. O Vasco coloca a força máxima, o Vasco desgasta os seus jogadores num gramado horroroso de São Januário, muito devido às condições climáticas, né, às chuvas. E um primeiro tempo, o Vasco não consegue sair do 0-0 com o sub-20 do Botafogo, que contava ali com 3 jogadores do elenco principal, né? E esses 3 jogadores saem no segundo tempo, né? Martim Anselmo, treinador do Botafogo, irritadíssimo por ter que escalar esses jogadores devido à regra da Ferraz, tal, irritadíssimo. Mas no segundo tempo, praticamente inteiro o Botafogo sub-20, né? E o Vasco vai vencer esse jogo, muito também por conta da expulsão de um desses meninos do Botafogo, do Marquinhos, né, ainda no primeiro tempo. E o Vasco vai fazer 2-0, mas nada empolgante. Tô vendo as redes sociais muito animadas, tal. Acho que é mais por conta da zoação, né, do Campeonato Carioca, essa coisa, né, do time que ganha o outro, tem que ir pra zoeira. O Twitter é a nova zoeira de bairro, né, as pessoas quase não se veem e não se falam, né, então o Twitter virou a zoeira de bairro. Aquela zoeira da banca de jornal que não vende mais jornal, né. Isso é natural, isso é muito bom, né, claro, com respeito, moderação, mas a grande verdade é que o Vasco preocupa. O Vasco preocupa. O Fernando Diniz parece não dar sinais de que vai fazer esse time jogar. E o Rayan, que saiu do Vasco, não parece que será facilmente substituído, tá? Vejo no Spinelli, por exemplo, um jogador muito mais interessante do que o Brenner, né, que foi vilão no Campeonato Brasileiro. Vejo o Nuno Moreira jamais como reserva de um time desse do Vasco. É um jogador taticamente muito interessante. E tem gente desenhando esse Vasco com Rinestrosa, com Andrés Gomes, com Coutinho e tal, deixando o Nuno de fora. Acho que o Vasco vai ter prejuízos deixando o Nuno de fora, tá? Então é um início de ano que, apesar da vitória no Clássico, apesar da classificação, o Vasco pelo menos conseguiu sair do Fluminense. E tem isso de importante. Vai acabar pegando o Fluminense numa provável semifinal. Flamengo e Botafogo não conseguiram fugir um do outro. O Botafogo não tinha para onde correr, ele era primeiro do grupo, né? O Flamengo é que poderia ter conseguido, ele fez saldo para isso. Mas Boa Vista e Madureira não perderam, então o Flamengo não conseguiu ultrapassar nenhum dos dois. Vai pegar o Botafogo no domingo. Se com time titular, se com time misto, com time reserva, a gente não vai saber. Mas, muito claramente, o Vasco é o time que dá importância maior ao Campeonato Carioca nesse momento. Afinal de contas, uma seca de 15 anos sem conquistar títulos relevantes e Campeonato Carioca desde 2016. 10 anos aí que o Vasco não consegue conquistar sequer um título. Então o Vasco é claro que dá mais valor do que os outros ao Campeonato Carioca. Mas tem o Fluminense numa provável semifinal e um Flamengo que nas fases finais acaba assim, dando a devida atenção. Não sei se esse domingo Flamengo e Botafogo irão com força máxima. O Botafogo tem um confronto dificílimo na altitude de mais de 4.000 metros na quarta-feira. Improvável que coloque força máxima no domingo. E o Flamengo tem o primeiro jogo da final da Recopa na Argentina na quinta. Provável que coloque um time forte, mas que vá poupando seus atletas no decorrer da partida, que é jogo único, né? Quem ganhou, ganhou, quem perdeu, tchau. A situação do Vasco me lembra um pouco a situação do Santos. O Santos não está bem no Campeonato Brasileiro, tem a mesma pontuação do Vasco, 1 pontinho, né? E o Santos não está bem no Campeonato Paulista. Tem a última rodada, uma vitória pode colocar o Santos classificado, mas é uma vergonha no Campeonato Paulista, 8 se classificando e o Santos ficando de fora. O São Paulo que estava vivendo essa situação, conseguiu dar um upgrade aí na sua campanha e o Santos passando por uma situação vexaminosa com contratações, com movimentações de mercado. A gente espera que, é claro, pelo bem do futebol paulista, o Santos consiga essa classificação até para que o campeonato fique melhor. No Campeonato Carioca, como há muito tempo não acontecia, os 4, desde 2022, os 4 grandes passaram para a próxima fase.
A gente volta aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol, para fazer outras análises dos bastidores do mundo da bola. Valeu!